A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação de hoje se encontra em João, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Jesus transforma a água em vinho. E diz assim a palavra: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem. Então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Essa palavra traz muitos ensinamentos para nós, e eu meditando nela, o Senhor ministrava no meu coração muitas coisas. E uma das coisas que a gente observa nessa palavra é: Maria foi convidada para o casamento em Caná da Galileia. E Jesus também com seus discípulos. E naquela época, um casamento não podia faltar vinho. E vinho simboliza alegria. E a festa daquela época, ela não durava só um dia, durava vários dias, né? Então, logo no início da festa, o vinho acabou. E um detalhe que a gente observa é que Maria estava atenta ao que estava acontecendo ali onde ela estava. Ela estava observando os acontecimentos ali e ela foi até Jesus. Ela tomou uma atitude. Porque quantas vezes nós estamos em determinados lugares, né, dentro de nossas casas ou em qualquer outro lugar que a gente está e a gente às vezes deixa passar despercebido algo que está acontecendo, né? Mas Maria não, ela não ficou despercebida, ela ficou atenta ao que estava acontecendo ali e foi até o Senhor Jesus, filho dela, para pedir ele, né? Avisar ele que o vinho tinha acabado. E ele perguntou para ela: Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela não discutiu com ele. Ela também não deixou para lá, né? Porque ela poderia ter deixado para lá. Ele é Jesus, né? Ele é filho de Deus. Ele sabe o que está dizendo, né? E ter ficado quieto. Ter ido para lá, ter ido fazer outras coisas, mas não. Ela teve uma atitude. Ela chamou os serventes e disse para eles: Fazei tudo que ele vos disser.
Então, ela nos ensinou que nós devemos ter, e aliás, ela nos ensinou que nós devemos observar o que está acontecendo à nossa volta onde nós estamos, que nós devemos, depois de observar, levar isto até o Senhor Jesus. Perdão, gente. Nos ensinou também que devemos ter atitude de buscar uma solução, né? Depois de falar com Jesus, porque a oração ela é acompanhada de ação. Foi isso que Maria nos ensinou nessa palavra. Jesus, né? Jesus nos ensina através de Maria. Essa atitude dela foi tremenda. Então, Jesus deixa isso nessa palavra para nós. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, eu já pus nas mãos de Deus, né? Já entreguei para Jesus, agora eu vou esperar ele. Mas não foi isso que Maria fez. Ela entregou para Jesus, falou com ele, mas ela teve uma ação, ela teve uma atitude. Ela chamou os serventes e disse para ele: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí Jesus entrou em ação, aí Jesus falou com eles: enchei as talhas de água, e até em cima. E hoje eu creio que encher as talhas de água até em cima é nós enchermos de palavra, porque as talhas são vasos e os vasos somos nós. Então nós temos que nos encher da palavra do Senhor. E também ter atitude, porque nós devemos ouvir a palavra, ler a palavra, aprender a palavra e colocar em prática o que nós estamos lendo. Colocar em prática o que nós estamos ouvindo do Senhor Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então ele manda, o Senhor Jesus diz para nós encher as talhas de água. E quando as talhas estão cheias até em cima, porque ainda tem esse detalhe, ele mandou encher até em cima. Não é no meio, não é para baixo do meio, para cima do meio. Ele mandou encher até em cima. Porque quando está cheio até em cima, é que ele faz o milagre acontecer. Então todos provam da alegria, da paz, daquilo que o Senhor coloca dentro de nós e transforma para alcançar outras pessoas, para glorificar o nome dele, porque foi isso que aconteceu ali. O nome do Senhor foi glorificado ali, né? Mestre Sala diz para ele que muitos servem o vinho melhor primeiro e depois servem o vinho ruim, mas ele não. Ele serviu o ruim primeiro e deixou o melhor para o final. Por quê? Porque quando a gente chega para Jesus, começa a caminhar, começa a aprender as coisas, a gente está ruim. É isso que eu entendo. Nós estamos ruim, mas à medida que nós vamos enchendo da palavra, vamos nos aproximando do Senhor Jesus, vamos tendo intimidade com Ele, aprendendo e obedecendo o que Ele nos diz, a gente vai melhorando. E as pessoas podem vir. As pessoas veem, depois que você está indo para a igreja, depois que você virou crente, você é outra pessoa. Você mudou. E as pessoas começam a notar, principalmente aquelas pessoas que convivem conosco, dentro de nossas casas, marido, filho, esposa, netos, vizinhos, pessoas que conhecem a gente há muitos anos, que conhecem os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas, começam a sentir diferença. Ainda que a princípio muitos não aceitam, mas quando começa a ver diferença, aí sim, aí as pessoas querem também conhecer Jesus.
Porque muitas das vezes, minhas amadas irmãs e meus irmãos, não é só abrir a boca e pregando a palavra. Muitas das vezes nós temos que pregar com as nossas atitudes, o exemplo. Não é? A gente lê na palavra que Jó era um homem de caráter, era íntegro, era irrepreensível. Zacarias e Isabel também. Quantos? É assim que é assim que devemos ser. É isso que Jesus faz conosco. E é tremendo a palavra do Senhor. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E quanto mais a gente conhece esse Jesus, mais a gente apaixona por ele. Mais alegre a gente vai ficando. E mais amor o nosso coração vai ficando cheio. E isso vai transbordando para as pessoas. Porque aí nada mais importa. Não importa mais as coisas que já passou. A gente quer mais, é daqui para frente. Um dia de cada vez e é maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que nós devemos nos aproximar de Ti, que nós devemos falar com o Senhor, mas devemos também ter atitude em nossas vidas, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Pai. Pai amado e Pai querido, Senhor, Tu és maravilhoso. Dai-nos sede, meu Pai, dai-nos fome da Tua palavra, da Tua presença, de estar com o Senhor, Pai, ouvindo o Senhor falar conosco, ouvindo o Senhor nos ensinar. Ah, meu Pai amado e Pai querido, e muita vontade, muita força para colocar o que ouvimos do Senhor em prática. Oração mais ação, Pai, para que as pessoas que estão ao nosso redor e que aonde a gente vá, todos possam ver o Senhor em nossas vidas, porque é o Senhor, meu Pai. Tudo que somos e tudo que fazemos é para Ti. Tudo é para Ti, Pai. Tudo é para o Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo privilégio de poder estar aqui, ouvindo a Tua voz, aprendendo com o Senhor. Obrigada por essa alegria no meu coração. Obrigada pelo Teu amor. E que cada um, Pai, que ouvir esta palavra, onde esta palavra chegar, que os ouvidos estejam abertos, atentos, meu Pai, que os corações possam ser transformados pela Tua palavra, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu creio, que eu peço ao Senhor, crendo. Que muitas vidas sejam transformadas, porque o Senhor é maravilhoso e é digno de toda honra, toda glória, Pai, todo louvor e toda adoração. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada.